Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti, perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno ski, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. Understood? Francisco, o continuador último do Concílio Vaticano II rumo à sinodalidade. O Papa Francisco. Um Papa da ruptura. Um Papa da ecologia. Hostil ao capitalismo, mas compassivo com os pobres e os migrantes. Um Papa favorável aos homossexuais. Indulgente com os divorciados, mas hostil aos tradicionalistas e conservadores. Um reformador da Cúria Romana corrompida, inimigo dos abusos sexuais cometidos por clérigos. Ou melhor dizendo, o Papa dos paradoxos? É com a Bayer Monsanto e a British Petroleum que Francisco espera salvar o planeta? Com o Bank of America, com a Merck e com a Johnson & Johnson, ligadas à Big Pharma, que ele imagina um capitalismo ético? Não seria ele antes o Papa de uma nova lógica de marketing? Acontece que é precisamente em nome da defesa do meio ambiente, da inclusão, da equidade ou da justiça social que as empresas ligadas à governança global tentam impor sua agenda, que não é nada mais do que converter o planeta inteiro e cada uma das habitações humanas em ativos negociáveis em bolsa. Bergoglio, a esse respeito, é um caso de estudo. No rastro do Fórum Econômico Mundial de Davos, ele transformou o Vaticano em porta-voz da governança global. Enquanto isso, os decisores dessa mesma governança, uma vez que não estão mais dispostos a explorar a sede de felicidade consumista das massas, mas preferem agora apostar na coerção, elaboraram uma nova estratégia de marketing. Eles escondem sua velha e insaciável sede de poder atrás de uma nova fábula: a necessidade de se separar radicalmente do capitalismo neoliberal individualista e consumidor. A elite mundial acumula todos os bens que ainda lhe faltam, confisca as liberdades civis e concentra todo o poder em suas mãos. No entanto, esse golpe de Estado é encenado no contexto de um novo enredo. Essa elite se diz preocupada com as mudanças climáticas e a biodiversidade, preocupada com o bem comum, hostil ao individualismo egoísta e oposta ao mercado livre. Em outras palavras, comunitarista. Na verdade, a mensagem de Francisco ao mundo resume esse novo tipo de relações públicas do capitalismo responsável. Até o menor slogan. Trata-se simplesmente de um novo exemplo de uma instituição que segue a corrente predominante. Afinal, o Papa apenas entoa a mesma melodia que todos os outros chefes de Estado ocidentais. Mas há mais. Francisco Bergoglio se considera um parceiro ativo da grande transformação social e econômica instigada pela governança global. Em 10 de agosto de 2015, no segmento da encíclica Laudato Si, Francisco criou um Dia Mundial para o Meio Ambiente que deverá ser celebrado todo 1º de setembro, sob o título Dia Mundial Anual de Oração pela Preservação da Criação. O objetivo é duplo. Trata-se, primeiro, de uma iniciativa ecumênica, uma vez que o patriarca Bartolomeu já instituiu esse dia entre os cismáticos ortodoxos. Por outro lado, com essa decisão, Francisco confirma que a ecologia e o meio ambiente são prioridades para a Igreja Conciliar e que ela se insere plenamente nesse outro ecumenismo com o globalismo maçônico, que é a preservação da casa comum. As escandalosas palavras de Francisco sobre Nossa Senhora, chamando-a de irmã, foram de uma citação de um livro de um autor progressista com ideias extremamente confusas, com uma grande aridez doutrinal e uma presunção poética imensa, e que, além disso, acredita que tudo deve começar de novo a partir do último concílio. Esta é a referência. C. Carreto, Beata Titiae Creduto, Roma, 1983, página 13, segundo o site Vaticano. Esse autor diz, entre outras coisas, no livro, abre aspas, devo dizer, no entanto, que minhas relações com Maria, a mãe de Jesus,
foram ofuscadas pelo romantismo daquela devoção mariana que fez estragos antes do concílio e que pouco a pouco foi se esvaziando de conteúdo. Que Maria seja rainha, e que rainha! Que ela foi uma criatura que nunca errou, que caminhava pelas ruas de Nazaré com uma visão muito clara das coisas, incapaz de pecar e duvidar, tem pouco a dizer àqueles que se angustiam e se arrastam com tanta força para o deserto da fé. Muita dificuldade. A exaltação dessa criatura pelo fanatismo dos alucinados, tão numerosos no mundo católico, acaba por esvaziar a devoção a ela, que não é outra senão a Mãe de Deus e que não precisa de recomendações para ser considerada de autêntico conteúdo teológico. Simplesmente não traia o Evangelho. Portanto, nunca me surpreendeu ver nas últimas décadas como a fonte do amor por Maria de Nazaré se esgota entre as gerações mais jovens e os vendedores de rosários fecham suas lojas. Era necessário que isso acontecesse. Como acontece com tantas outras coisas, tivemos que começar de novo. Não começamos de novo com a Bíblia, que era considerado um livro proibido na minha juventude. Não começamos do início da liturgia, expressada antes do concílio na imobilidade de gestos bastante frios, em uma língua tão incompreensível para as multidões quanto o latim? Não começamos do início com a Igreja, considerada no passado como uma pirâmide clerical, enquanto o concílio a perfilava como o povo de Deus em marcha para a terra prometida? Bem, também para Nossa Senhora começamos do início, embora esse começar do início seja apenas uma impressão, porque na realidade as coisas continuam, porque na Igreja, que é um corpo vivo, uma realidade viva, tudo continua. Para mim, começar de novo foi um momento importante. Naquela tarde na areia, perto da Gueltá de Sacarassen, decidi escolher Maria como minha mestra na fé. Encontrei um contato vital com ela. Ela já não era um personagem ao qual eu devia adoração, mas era a irmã do meu coração, minha companheira de viagem, a mestra da minha fé. Sim, precisamente da fé. E deixe-me explicar. Vocês devem saber, irmãos, que a jornada da fé eu fiz inteiramente. E a pé. Minha sorte foi que não tremi na escuridão e não desisti, mesmo quando não podia mais suportar. Acreditar em Cristo ressuscitado ainda significa algo. Significa que a irmã Teresa de Calcutá levante o moribundo e que você faça o mesmo. Significa que Martin Luther King enfrente a morte e que você não tenha medo de enfrentar a morte pelos seus irmãos. Significa para o padre Schultz, prior de Taizé, abrir seu convento à esperança e para vocês abrir suas casas à esperança. Fecha aspas. Enfim, este autor Carreto recomenda ainda rezar o rosário muçulmano. Abre aspas. Rosário islâmico, Suba. É sem dúvida o mais simples e perfeito. É a oração do deserto, de longas caminhadas, adoração e louvor prolongado. Composto por 99 contas, correspondentes aos 99 louvores a Deus, e pode ser deslizado pelos dedos com uma única invocação escolhida entre os 99. É verdadeiramente uma fonte extraordinária de oração. Aqueles que estão apaixonados por Deus não se cansam de repeti-lo. Fecha aspas. Este é o mestre que inspirou Francisco no dia da Assunção. Francisco é um papa do concílio. Desse concílio que reinterpretou o Evangelho, Jesus Cristo, a Igreja e todo o catolicismo à luz, e segundo os critérios do humanismo moderno, culto do homem, dignidade do homem, direitos do homem. Ele mesmo diz, abre aspas, o Vaticano II foi uma releitura do Evangelho à luz da cultura contemporânea. Produziu um movimento de renovação que vem simplesmente do próprio Evangelho. Os frutos são consideráveis. Basta lembrar a liturgia. O trabalho da reforma litúrgica foi um serviço ao povo, como uma releitura do Evangelho a partir de uma situação histórica concreta. Certamente existem linhas hermenêuticas de continuidade ou descontinuidade, mas uma coisa é clara: a maneira de ler o Evangelho, atualizando-o, que foi própria do concílio, é absolutamente irreversível. Assim, quer se interprete o Concílio Vaticano II pela ótica da hermenêutica da continuidade de Bento XVI ou da descontinuidade dos progressistas, os jesuítas como Francisco, isso é uma questão secundária que não muda nada. A revolução conciliar é uma realidade e é irreversível. O catolicismo do Concílio de Trento, dos sílabos, da Pachende e da Missa de São Pio V está definitivamente ultrapassado para eles. Todos eles tiveram como mote de guerra o Concílio Vaticano II. E tanto Francisco, com seu caminho sinodal, como os anteriores dando avanço ao dito magistério conciliar, seja pela via conservadora, seja pela via modernista,
pela New Age ou pelo conservadorismo, mantém como intento uma síntese do cristianismo e de todas as outras religiões, mesmo as mais distantes, a fim de criar uma religião universal. Uma nova religião está em movimento e em gestação dentro da Igreja Católica Romana, substancialmente diferente daquela deixada por Cristo, e que adquire as características de uma gnose pagã e cabalística perfeitamente configurada. Padre Júlio Mainviello.